Bom dia! Eu espero que você esteja bem e se não tiver, vai ficar. Já já vai ficar. Primeiro porque você já está vivo, você já acordou, você já está aí disposto a começar um novo dia com este sol maravilhoso que está fazendo. Então a gente já pode dizer que a gente sim temos muito que agradecer. Muita gratidão pelo novo dia que começa, pelas esperanças que vêm nesse momento na nossa memória, né? E eu sempre estou lembrando desse trecho que diz: trazei à sua memória aquilo que te traz esperança. Então, eu convido você agora para começar esse dia comigo, trazendo à tua memória aquilo que te traz esperança. Eu espero que você tenha conseguido ontem, no nosso momento conexo, nosso momento da respiração, onde nós exercitamos um pouco, você tenha trazido memórias boas aqui na sua mente, né? Coisas que fazem bem para você, que te anima, que te encoraja, que você tenha conseguido trazer. Aqui, aí tá um gelo. Ixi, aqui tá um sol maravilhoso, um sol bonito, né? Então, veja só, eu tinha preparado, na verdade, eu já até tinha falado para vocês que eu iria compartilhar esses 3 dias agora sobre um material que eu li, né? Um material muito bom, por sinal. E eu sou uma pessoa que eu gosto sempre de, ao estudar, e trazer algo que eu acredito que vai fazer bem, que seja importante, né? Que vai, vamos dizer, transbordar na vida das pessoas. Eu gosto de trazer, né, esse sentimento, essa coisa boa, esse conhecimento para compartilhar com vocês. E eu hoje pela madrugada, meu amor, vem cá, filho, vem cá, mamãe, vem aqui, vem. Então hoje pela manhã, pela madrugada, eu acordei, despertei e demorei um pouquinho para dormir. E nesse momento que eu demorei a dormir, eu aproveitei para refazer o que eu iria compartilhar com vocês. Na verdade, eu ia trazer para vocês um estudo baseado na pesquisa e num artigo da doutora Érica Custódia de Oliveira. Ela é professora de uma MBA da Fundação Getúlio Vargas. Eu ia trazer para a gente falar um pouquinho hoje sobre isso, mas na madrugada eu tomei uma decisão, né? Fiz uma mudança aí do nosso bate-papo de hoje. Amanhã eu falo sobre isso. Nós vamos falar um pouquinho sobre algumas habilidades que nós profissionais precisamos ter, e ela destaca 3 habilidades indispensáveis. A gente vai falar amanhã. Mas hoje eu também me oculto um pouco mais tempo, porque eu vou precisar atender um cliente agora, 8 horas da manhã. Mas o que eu queria trazer para vocês, a gente tem falado aqui nesse espaço sobre dicas para o nosso trabalho, dicas para a nossa vida pessoal, e eu acredito que tem ajudado muita gente que tem assistido, ou que assiste logo quando começa, ou assiste depois. E eu quero agradecer você que assiste a nossa live e depois compartilha com outras pessoas, que envia o vídeo para outras pessoas assistirem. Eu te agradeço, muita gratidão, porque eu sei que esse conteúdo está se espalhando, né? De alguma forma ele está indo ali, né, transbordar na vida de outras pessoas, ajudar outras pessoas em algumas dificuldades que ela tem, ou até mesmo encorajá-las a novas conquistas, novas oportunidades. Eu fico muito feliz por você estar aí compartilhando conosco. Bem, e hoje pela madrugada, ao acordar, eu despertei, eu demorei um pouco a dormir e fiquei assim pensando, porque eu gosto muito de dizer, e eu tenho falado essa semana,
sobre lançar sementes. Lembram que eu tenho falado sobre isso? Que tem um texto no livro de Eclesiástico que fala: lança tua semente para a direita, para a esquerda, para a frente, para trás, porque você não saberá qual delas vai prosperar, ou se ambas vão prosperar. E aí, como eu acordei na madrugada, demorei um pouco a dormir, estava um pouco, não sei o que aconteceu, demorei um pouquinho a dormir e eu resolvi ficar ali, fui fazer a minha meditação, aproveitei para fazer o yoga logo um pouquinho mais cedo e demorei um pouco para dormir de novo. E veio um trecho na minha mente e que eu fiquei pensando sobre esse trecho boas horas, até eu voltar a cochilar novamente. É um trecho que está lá em Filipenses, na Bíblia, nas Escrituras. Não sei se você gosta de ler, mas se não gosta, coloca aí no Google, né? E eu costumo dizer que eu gosto de ler, né? Porque existem muitas reflexões maravilhosas, importantes para a nossa caminhada, para a nossa jornada. A gente só precisa ler com o coração aberto, com a mente aberta, porque às vezes você lê algo que você não recebe, que você não acolhe na sua mente. E aquilo não vai fazer efeito nenhum, aquilo não vai ajudar em nada, aquilo não vai fazer você ter uma mentalidade diferente. Mas quando você pega algo para ler, seja as escrituras, seja qualquer livro que você vá ler, se você não estiver aberto, né, para aprender novos conhecimentos, para refletir sobre a sua vida e sobre tomar decisões a partir do que você lê, não adianta nada. É melhor você deixar o livro lá na estante, né? Eu, inclusive, tenho uma rotina de a cada mês eu escolho 2 livros. Hoje, por exemplo, antes eu lia mais quando estava ainda no período da universidade. Agora que eu já estou na pós, eu faço um exercício, tenho tantos livros para fazer uma leitura, eu tenho um livro da minha área técnica para ler, eu tenho um livro de outras áreas para também fazer leitura. Então eu gosto de escolher dentro desse meu estilo de leitura, vamos dizer assim, eu escolho um livro técnico, escolho um livro que possa acrescentar algo no meu autoconhecimento e gosto de vez em quando estar lendo lá a escritura com Provérbios, Eclesiastes ou o Novo Testamento, né? Eu gosto. Então, eu lembrei desse versículo que está lá em Filipenses 4:6. Se você tiver aí, conseguir colocar no Google, você coloca aí Filipenses 4:6, que você pode também ler comigo. Diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, né? E aí eu fiquei pensando sobre esse versículo, porque eu fiz uma análise assim para mim e trouxe assim algo que, sabe, um insight. Porque, como eu estava falando das sementes, existem situações, alguns momentos da nossa vida, que a gente precisa compreender em que estado ou em que situação nós estamos vivendo. Porque senão a gente acaba vivendo aquela situação e deixando ela se perpetuar por muito tempo. Porque a gente está tendo uma compreensão, às vezes, não equivocada, mas uma compreensão um pouco diferente daquilo que realmente é o fato. Então, por exemplo, às vezes você lançou uma semente, mas você precisa ter uma percepção em que hora que você tem que entender que ela não é mais uma semente, que já não é mais só você ficar esperando a semente, mas já está na hora de você colher os frutos. Foi sobre isso que eu estava pensando, porque boa parte das situações que acontecem conosco, e aí eu estou falando da questão da semente,
porque alguns momentos a gente precisa ter esse discernimento de que já não é mais hora de você ficar, né, pensando ou somente dizendo eu lancei a semente, eu já lancei a semente, então eu vou aguardar. Tá, mas quanto tempo já você já lançou essa semente? Você consegue fazer comparação de quanto tempo você já lançou essa semente? Porque os agricultores, quando eles lançam semente, né, nos seus campos, eles estão ali observando o tempo. Eles inclusive marcam os dias para poder analisar se aquela semente realmente está boa, vai produzir, ou se aquela semente é uma semente ruim que não vai produzir. E aí eles têm logo que mover a terra e tirar aquela semente que às vezes pode estar apodrecida ou pode também não estar mais, não vai produzir. Então o agricultor, ele percebe isso. E aí os estudiosos que a gente chama, tem os estudiosos que estudam, né, a ciência, mas existem aquelas pessoas que são do senso comum e que olham pela natureza. São pessoas que têm conhecimento pela vivência, né, pelo tempo que tem de fazer aquilo, e são pessoas que observam a natureza. E chega um determinado ponto que ele diz, não, essa semente aqui não vai dar mais, ela não vai produzir árvore nenhuma. Então vamos lá, deixa eu ir lá olhar como é que está essa terra, o que aconteceu, porque está chovendo, né? O tempo está bom e essa semente não está nascendo, não está germinando, não está acontecendo nada. Ele vai lá e olha. E aí, se for necessário, ele aduba novamente, ele mexe naquela terra. E se ele perceber que ainda mesmo assim não aconteceu nada com aquela semente, ele vai lá e tira, né? Ele vai lá, tira e planta novas sementes. Olha só, gente, como é um processo que às vezes nós não enxergamos, não olhamos na natureza isso. Eu costumo dizer que as leis do universo são fantásticas e as leis do universo nos ensinam muito, muito. Se nós estivermos com o nosso olhar atento às leis do universo, o que a natureza está nos dizendo? Eu gosto demais. Às vezes eu vou no meu carro dirigindo e aqui olhando para o tempo, e às vezes eu olho que o sol está se pondo, eu vou percebendo, olha só como é interessante como o sol se põe, o horário, né? E tem muita coisa na natureza que nos ensina. E se a gente estivesse mais atento a isso, a gente correria menos riscos, ou às vezes até mesmo de fazer algumas coisas, né? Ou melhor assim, nós erraríamos menos se nós tivéssemos um olhar mais observador, né? Que é aquilo que a gente já falou numa live anterior. Se nós exercitássemos mais a autoobservação, nós teríamos aí elementos maravilhosos para a gente, inclusive, tomar algumas decisões. E aí, por que eu estou falando isso? Porque essa semana que passou, desde segunda-feira, a gente está falando um pouco sobre network, nós já falamos sobre alguns pontos. Se você, por exemplo, está chegando agora e quiser me acompanhar a partir de agora, tiver interesse de assistir, inclusive, esses vídeos que ainda estão lá no meu Instagram. Hoje eu já vou estar subindo mais 2 vídeos para a minha página Corretora de Excelência no YouTube, que é sempre assim, como eu já combinei com quem está aí desde o começo, a cada semana eu subo mais 2, 3 vídeos lá para o YouTube. E aí você não vai ter acesso pelo Instagram dos vídeos já das lives anteriores. Então, se você quiser se inscrever no nosso canal, eu já agradeço quem já está inscrito, mas quem ainda não se inscreveu, é só entrar ali no nosso Instagram, tem um link, você vai acessar o link, e lá no link você vai encontrar o YouTube, entra, se inscreve, curte os nossos vídeos, vai lá, coloca o sininho para te avisar toda vez que tiver um conteúdo novo. Então, nas nossas lives anteriores, eu falei quase uma semana sobre a questão do network. E nós finalizamos na segunda-feira. E eu disse que essa semana a gente ia falar, esses 3 dias nós íamos falar, né, sobre
a questão das habilidades, das competências para esses profissionais do século XXI, mas ontem, na madrugada, eu decidi diferente. Eu resolvi falar sobre esse trecho que está lá em Filipenses 4:6. E aí, por que eu quero falar sobre isso hoje? Porque, gente, as sementes, quando eu falei sobre a gente lançar as sementes, quantas sementes você e eu já lançamos na nossa vida profissional, na nossa vida pessoal? A gente nem conta, né? Quantas sementes nós já lançamos. E algumas sementes apodreceram, outras sementes até agora estão lá e a gente não está percebendo que a natureza está nos dizendo que essa semente não vai germinar, que é necessário tirar esta semente, mexer e adubar novamente essa terra para que essa semente possa germinar, ou eu preciso retirar aquela semente porque ela não vai ter a função, ela não vai germinar. Olha só, a natureza nos ensinando. Então eu estive pensando nessa madrugada sobre isso, porque algumas sementes que eu já lancei, elas já não são mais sementes, elas já são árvores, elas já estão com frutos. Agora é só a hora de colher. E existem momentos na nossa vida que a gente precisa ter esse discernimento, que aquelas sementes que eu já lancei, não está na hora já, não posso mais ficar fazendo aquela oração, né? Vamos dizer, aquela meditação. Cada pessoa tem uma forma, alguns oram, alguns rezam, alguns meditam, né? Então, você tem que ter o discernimento. Se aquela semente já não é mais uma árvore, você continua fazendo as suas orações, as suas meditações em cima de como se ela fosse semente, mas ela já não é mais. Agora você tem que mudar. Você tem que ter uma mentalidade diferente. Você vai mudar, porque agora não é mais semente. Você já tem que começar a colher esses frutos. Então, vamos mudar. Vamos começar a pensar, bem, agora eu vou colher. Mas existem outras sementes que você já plantou, que você tem que analisar se já está no tempo de colher ou se está no tempo de rever essa terra, mexer essa terra e adubar, porque talvez essa semente está ainda precisando de adubo, ou você precisa lá dar uma olhada e ver se não precisa retirar esta semente e lançar novas sementes. E por que eu estou destacando isso? Porque quando esse versículo, né, fala, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração, pela meditação, pela reza, pela súplica, e com ações de graça, apresentem isso a Deus. Apresentem isso à sua força superior que você acredita, né, a Deus. E aí eu fiquei pensando sobre isso na madrugada. Porque quando eu acordei, eu estava um pouco preocupada e refletindo sobre isso. Peraí, tem algumas coisas que eu tenho dito que já não é mais para ser assim. Eu preciso mudar as minhas palavras. Eu preciso olhar e enxergar aquilo de forma diferente. Já não é mais para enxergar dessa forma. Eu já não posso mais olhar isso como uma semente. Olha quanto tempo já plantei. Pela lei da natureza, ela já não é mais semente. Ela não está mais germinando. Ela já é uma árvore. Eu já preciso agora é só colher o fruto. Então aí eu mudo as minhas palavras. Eu mudo a minha mentalidade. Então nós temos que ter cuidado para que nós não tenhamos esse sentimento de estarmos ansiosos com coisa alguma, né? E ele diz aqui, Paulo, né, escreve essa carta ao povo de Filipenses e diz, não andeis ansiosos, porque a ansiedade, que é o mal do século, e segundo alguns estudiosos recentes, a ansiedade vai aumentar cada vez mais, gente. E aí até ia falar para vocês sobre o que eu ia trabalhar hoje, né? E eles ia bater um papo com vocês. Hoje eu vou falar amanhã. Então, se amanhã você quiser falar, compreender um pouquinho mais sobre os estudos recentes, sobre essas competências e habilidades para esse século XXI, que nós estamos já na sociedade 5.0, nós vamos falar sobre isso. A ansiedade é uma crise que ela não vai acabar. Ela vai aumentar.
Inclusive, alguns estudos dizem que o índice de suicídio vai aumentar. Então, nós estamos numa sociedade hoje em que tudo é muito volátil. Nós vamos falar muito sobre isso amanhã. Onde todas as coisas são para já. Até o amor, as pessoas querem algo líquido. O amor líquido é o que Balna fala, né? Num livro que ele escreveu. A sociedade líquida, né? O amor líquido. As pessoas querem tudo para já. Mas nós precisamos compreender em que nível eu estou e em que etapa da minha jornada eu estou. E aí, por que eu estou falando isso? Porque eu hoje trabalho não só vendo imóveis, como também sou uma empreendedora e hoje eu reformo, na verdade, os imóveis. E você sabe que quando a gente é um empreendedor, a gente corre riscos, né, constante. Mesmo quando nós planejamos, mesmo quando nós fazemos tudo o que temos que fazer para que a coisa aconteça dentro do nosso plano, do nosso projeto inicial, mas no decorrer pode acontecer algumas coisas. E às vezes para mais ou para menos. E isso vai gerando em nós algumas ansiedades, né, algumas preocupações. E nessa madrugada eu estava um pouco assim preocupada com algumas questões dessas entregas das obras que a gente tem, precisa ser entregue. E aquilo quis me deixar ansiosa. E aí eu tenho outros imóveis que aí eu estava pensando sobre eles e disse, espera aí, eu tenho que reverter essas minhas palavras, essas minhas orações, essas minhas meditações sobre isso. Porque esses imóveis ou essas sementes não são mais semente. Eu não vou mais falar que eu tenho que esperar a semente. Porque elas não são mais sementes. Olha só como a linguagem muda. Falei, não são mais sementes. Elas são árvores. E elas já estão com frutos no ponto de ser retiradas. Ou seja, eu tenho que olhar para essas coisas com um olhar diferente. Não é mais olhar de semente. É olhar de árvore. Que já está no ponto de colher. Já tem fruto. Já está no ponto de colher. Então, na sua vida, dá uma olhada, veja o percurso que você já caminhou. Olhe para cada etapa que você já viveu. Não está na hora de começar a enxergar o que não é mais fruto, mas que agora já é uma árvore frutífera, já está cheia de frutos e você continua esperando que a semente vá germinar e crescer, quando já não é mais, ela já está para você, pronta para você colher. E se você não colher, o que pode acontecer? Pode apodrecer. Inclusive, né, para você ver o quanto que o senso comum, que os grandes agricultores, hoje os grandes agricultores já têm hoje de engenheiros, agrônomos, né, estudando, já auxiliando todos eles nessa questão de plantar. Mas ainda existem sim, tem muito presente nos grandes agricultores o olhar onde eles se baseiam pela natureza. Para eles a natureza é infalível, então eles são mais atentos ao que a natureza está dizendo do que às vezes o que a ciência está falando ali ou que o agrônomo está falando. Eu digo porque os meus avós eram, né? Eles tinham plantação e a minha avó e meu avô, eles olhavam o tempo, né, de retirar, né, de colher os frutos pela lua, pelo sol, né? Eles tinham o calendário pela natureza. Então, gente, existem coisas nas nossas vidas que podem estar trazendo uma ansiedade para nós, porque nós estamos olhando as etapas de forma, vamos dizer, não errada, né? Mas enxergando ainda com um olhar de princípio, daquele princípio básico de estar plantando uma semente e esperar, porque uma semente até se tornar uma árvore frutífera demora. Eu concordo. Não é da noite para o dia que uma semente produz, que ela germina, que se torna uma árvore frutífera, que os pássaros vão lá, né? E estão ali tão poderosa aquela árvore que a gente serve até para a gente ficar embaixo, né, de uma sombra. Não é da noite para o dia que acontece isso. E aí eu gosto dessa metáfora, né, das sementes, porque a gente precisa
e esperar o tempo para cada coisa. Né? E tem até um trecho no livro de Eclesiástico que fala: há tempo para todas as coisas debaixo da terra. Eu também recebo e acolho meu coração com isso. Há tempo, sim. Então, para se tornar uma árvore, existe um tempo. Existe todo um processo, né? De se cuidar da terra, é preciso ter água, é preciso ter sol, é preciso do adubo, é preciso tudo até para que essa semente possa germinar. Mas aí, na madrugada, como eu falei para vocês, hoje eu despertei muito cedo, fiquei analisando sobre isso. Existem algumas coisas nas nossas vidas que nós precisamos enxergar diferente. Não enxergar mais como semente, mas enxergar como uma árvore que já está no ponto de colher. E você não pode mais esperar, porque se você ficar esperando, ela vai apodrecer. Os frutos vão apodrecer. Então a gente só não pode deixar o nosso coração ansioso, como o texto fala em Filipenses, né? Não andeis ansiosos com coisa alguma. Porque quando você sabe qual é a etapa que está a sua semente que você plantou, você vai saber a hora de você colher. E você vai saber se está na hora de você mexer essa terra, porque aquela semente já está demorando demais ali. Então ela está com ocorreu algum problema com aquela semente ou com aquela terra. Então está na hora de mexer, de movimentar, colocar novos adubos. E se ela realmente não está frutificando, está na hora de retirar essa semente e lançar uma semente nova. Então, vamos olhar para a nossa vida. E aí eu fiz essa reflexão hoje pela madrugada. Tem coisas que não são mais sementes. Tem coisas que já são árvores. Inclusive já está com fruto no ponto. E eu estou aqui ainda na mentalidade que está na semente, que está esperando até germinar e tudo. Peraí, não é mais essa fala. Agora deixa eu colher. E eu tenho que colher na hora certa para que não possa apodrecer o fruto. Então, o que é que está nas nossas vidas que está na hora de nós colhermos? Porque se a gente deixar passar mais tempo, vai apodrecer, vai cair. Porque quando eu fui numa determinada casa de um cliente, que eu gosto de ir lá, porque eu gosto muito de goiaba. E ele tem um pé de goiabeira, assim, no quintal. E todas as vezes que eu vou mostrar essa casa, eu passeio pelo quintal para mostrar para o cliente ali exatamente o que aquela casa tem de diferencial, né? Que é exatamente o espaço que ela tem para quem gosta da natureza, para quem gosta de um canto, que gosta de quintal, né? E aí eu gosto sempre de dizer que daquela casa, algumas características, ela permanece. E uma delas é aquela árvore, aquela goiabeira, né? E quando eu vou lá, que está no tempo, né? Que foi agora ainda esse período passado, estava cheia de goiaba. E eu fiquei olhando, porque eu já disse para vocês que eu amo observar a natureza. Para mim, a natureza, as leis do universo, elas são fantásticas. Porque quando você está muito atento, você aprende muita coisa. E aí, eu olhando para a goiabeira, aí eu vi que no chão estava cheio de goiabas. Tinha muitas goiabas no chão. E as goiabas já estavam maduras, tão maduras que caíram. E estavam já, vamos dizer assim, toda bicadinha, né? E aí eu olhei e falei assim, olha só. E comentei com o dono da casa. Eu falei, essas goiabas aqui poderiam não estar no chão hoje aqui estragadas. Aí ele virou para mim e disse, verdade, Paula. Se eu tivesse observado mais um pouco, eu teria vindo aqui no quintal e teria tirado essas goiabas e talvez não tivesse aqui no chão estragando. Eu falei, exatamente. Porque a gente precisa saber a hora da gente colher. E engraçado que eu estava falando isso para ele. E aí eu me lembrei disso hoje pela madrugada. Olha só. E ele mesmo, a gente conversando isso, está na hora de colher. Porque senão ela vai cair. Se você não pegar o fruto na hora certa, o que vai acontecer? Vai estragar, vai cair, vai se apodrecer. Então, por que eu resolvi falar isso hoje? Eu já contei aqui um pouquinho que foi porque eu acordei na madrugada, demorei um pouco a dormir, tive que fazer um yoga, uma meditação para voltar a dormir novamente. E nesse percurso eu vim lembrando dessa questão do que eu tenho falado essa semana sobre você lançar as sementes, você esperar o tempo para você colher o fruto dessa semente.
Mas aí na madrugada eu fiquei pensando e analisando, tá? Mas a gente precisa também saber a hora de colher o fruto. Me diga aí, digita para mim, você já tinha pensado sobre isso? Você tem analisado que determinada coisa na sua vida já está na hora de você colher o fruto? E que se você não tiver muito observador, tendo um discernimento, você pode deixar passar? E acabar que esse fruto esse fruto que já está lá no ponto ter caído e você perdeu o tempo. Então, esse nosso bate-papo de hoje, eu sempre digo, eu gosto dessa frase, ela fala para mim muito, que é: pessoas se conectam com pessoas reais. Então eu resolvo assim, todos os dias quando eu trago aqui de manhã, eu gosto de compartilhar aquilo que é real na minha vida. Porque eu não sou só a corretora de imóveis Paula Prazeres. Eu sou uma mulher, sou mulher Paula Prazeres. Eu sou filha Paula Prazeres, eu sou amiga Paula Prazeres. Então nós somos um conjunto. E eu gosto também de lembrar, porque quanto formadora de professores, eu sempre fiz essa fala para eles quando a gente estava em formação. Gente, nós não somos da porta para fora uma pessoa e de dentro da sala outra pessoa. Nós somos uma pessoa. Temos várias características dentro de nós, nossas personalidades. Mas é importante que a gente não esqueça que nós somos um ser. E a gente está aqui para compartilhar e transbordar na vida das pessoas e encontrar o que eu venho falando na semana toda sobre o network, as conexões, as pontes. É preciso eu carregar a minha narrativa e essa minha narrativa vai se conectar com outras pessoas, vai encontrar pontes que me levam a outro nível. Então, tudo isso que eu estou falando aqui hoje era para trazer para a gente o seguinte: não andeis ansiosos, não vamos andar ansiosos. Vamos sim, como diz, colocar, né, tudo isso, apresentar tudo isso com discernimento para que a gente compreenda qual é o tempo em que nós estamos. Qual é o tempo que você está? No tempo de plantar, no tempo de melhorar esse adubo e reverter que essa semente não está germinando? Ou você está no tempo de tirar essa semente que ela não quer germinar e lançar nova semente? Ou você está no tempo de ficar olhando que ela está crescendo e se tornando uma árvore bonita? Ou você tem que analisar que você já está no tempo de colher o fruto dessa árvore? Então eu queria deixar essas etapas para que eu e você possamos pensar no dia de hoje. Qual é a etapa que eu estou? E eu na madrugada fiquei pensando sobre isso. Determinadas coisas já não são mais sementes. Está na hora de colher o fruto, porque senão vai apodrecer. Tá bom? Eu queria convidar você para fazer aqui o nosso Momento Conético. Hoje a gente termina um pouquinho. Quem está chegando agora, seja bem-vindo, mas quero dizer que nosso Conect já está terminando. E se você tiver interesse de assistir essa live do começo, eu vou já postar ela e você pode assistir. Eu acredito que não é à toa, nada acontece por acaso. De alguma forma, essa live de hoje possa tocar o teu coração. E se tocar o teu coração, você possa compartilhar com outras pessoas. Porque a gente se conecta com pessoas a partir de uma narrativa, a partir de uma ponte. E aí você pode ser essa ponte e eu posso ser essa ponte. Tá bom? Então, para o nosso Connect de hoje, eu queria trazer para nós, eu sempre faço um exercício de respiração, porque eu sou praticante de yoga, né? Sou praticante de meditação, gente. E aí um dia eu vou contar para vocês como foi essa história que eu me alinhei e que eu me encontrei com a meditação, com o yoga, né? Primeiro, foi algo que aconteceu, né? Segundo, eu amo, né? Porque isso me ajudou demais a melhorar a minha ansiedade, né? Olha, gente, eu era muito ansiosa, né?
além da ansiedade, o meu síndrome de pânico, porque eu já contei para quem está me seguindo desde o começo que eu tive síndrome de pânico. Então eu busquei um exercício, né, da meditação do yoga para me ajudar a encontrar as minhas pontes, os meus gatilhos, né? E nesses gatilhos saber como trabalhar cada um deles, além de buscar um profissional. Gente, eu sempre estou falando isso. Quando nós entendemos que não conseguimos avançar em algo sozinhos, o que nós devemos fazer? Buscar ajuda. Ninguém consegue nada sozinho, tá bom? Então, o nosso exercício de hoje é um exercício bem legal. Você vai colocar os seus dedos nessa posição, ó. E quando você, por exemplo, como eu ontem na madrugada, despertar o sono e não conseguir dormir, é o que a gente chama de yoga ou de meditação hidra, ajuda bastante a acalmar um pouquinho a gente. Você pode colocar os dedos assim, ficar numa posição sentada. Eu gosto muito de ficar sentado, né? Ou às vezes mesmo deitado. Mas agora você vai ficar sentado se você estiver sentado. Se não, você pode fazer se estiver em pé, não tem problema não. Você vai colocar essa posição, sendo que esses seus dedos aqui, ó, você vai colocar ele bem no meio aqui do seu cérebro. Bem aqui. Vai deixar aqui. E você vai deixar os outros 4 dedos seguindo para a frente. E só ele lá encostadinho no seu centro aqui. E você vai puxar o ar pelo nariz. E quando você estiver puxando o ar pelo nariz, você vai pensar num episódio, em algo na sua vida que trouxe muita alegria para você, que te animou demais. E quando você estiver soltando o ar, você vai pensar em alguma coisa que você está pretendendo realizar, mas que você, por exemplo, ainda não começou, você ainda não iniciou, tá bom? Então, eu convido você a fazer esse exercício. Vamos lá, recapitular? Quando você estiver puxando o ar, você vai pensar em algo que te trouxe muita energia, muita alegria, vamos dizer, te motivou muito. Pode ser qualquer episódio da sua vida. E quando você estiver soltando o ar, você vai pensar em um projeto, em alguma coisa que você está desejando. Esse exercício entre o que você viveu num episódio e do que você quer viver, vai trazer aí uma sintonia e vai te ajudar a você ter uma energia para você olhar para frente. E se você que chegou agora quiser assistir essa live, eu vou já deixar ela gravada, tá bom? E só lembrando para quem chegou agora, as nossas lives elas estão começando 7h15, 7h10, porque eu fiz uma enquete e algumas pessoas disseram que quem gosta de me seguir, que esse horário de 7h15 era um horário bom, mas eu sempre começo às 7 horas, 7h07, mas a nossa live são 35 minutos. Às vezes eu passo 1 hora quando eu tenho um convidado, e a semana que vem nós temos 2 convidados maravilhosos para conversar aqui conosco. E às 7h40 a gente está concluindo, então hoje eu já estou 7h52 e eu tenho um compromisso agora, já. Mas eu queria finalizar a nossa live, tá bom? Então vamos lá, colocar os 4 dedos, os dedos juntos, porém os dedos polegares aqui você vai colocar no meio do seu centro aqui. Vamos puxar esse ar então, gente, com muita energia. Puxando, você conta de 1 a 10 no pensamento e pensa no episódio. Espero que você tenha feito, que você tenha conseguido.
Então, a nossa dica de hoje do nosso Conexo final está lá em Filipenses 4, 8. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração, meditação, súplica, reza e com ação de graças, apresente os seus pedidos a Deus. Então, essa é a nossa dica de hoje. Até amanhã, gente. Um abraço.